Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de implicação lógica, utilizando a regra do encadeamento lógico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas de concurso da disciplina de IRLM. Vamos ver como é cobrado esse assunto nas provas de concurso. Vamos lá. Questão número 1. Questão da banca IBFC, aplicada ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte 2023. Dizia o seguinte: as premissas, se o sargento manteve a disciplina, então o soldado não foi punido. Se o soldado não foi punido, então a aula prosseguiu normalmente. Implicam na frase. Olha só, primeira coisa é como identificar que eu vou utilizar a regra do encadeamento lógico. Eu tenho aqui um conjunto de premissas, observa que é formado apenas por condicionais. Eu tenho aqui o se, então, tenho também o se, então, tenho duas condicionais e ele pede para implicar na implicação correta. Então, quando eu tenho lá um conjunto de premissas formadas somente por condicionais, eu vou utilizar a nossa regra do encadeamento lógico. Então, vou deixar aqui nos comentários o vídeo com toda a teoria, como utilizar a regra do encadeamento lógico. Pausa esse vídeo, vai lá, assiste o vídeo teórico, depois retorna para acompanhar a resolução das questões desse vídeo, certo? Então, você já assistiu o vídeo teórico e agora vamos montar passo a passo de como acertar esse tipo de questão nas provas de concurso. Então, olha só, a primeira coisa é colocar aqui através de símbolos, né? Vou representar essas duas premissas, essas duas condicionais em forma de símbolo lógico. Eu tenho aqui uma condicional, primeira informação que ele te deu lá, se o sargento manteve a disciplina, vou representar nesse formato, ó, o sargento manteve a disciplina, simbolizei, né? O SMD. Então, o soldado não foi punido, tem uma negação, então vou colocar aqui a negação representada pelo meu tio, o S representando o soldado e o P punido. Nesse formato, né? Minha condicional posso escrever nesse formato. E a segunda condicional, eu tenho aqui o símbolo lógico da minha condicional, essa setinha. Ele começa afirmando também, o soldado não foi punido, tá aqui a negação. Soldado não foi punido, soldado não foi punido. Então a aula prosseguiu normalmente. Vou colocar aqui A, P, N. A aula prosseguiu normalmente. Pronto, a regra do encadeamento lógico consiste em transformar condicionais em outra condicional. A sua resposta que você encontrar nas alternativas é outra condicional. Quando eu estou utilizando a regra do encadeamento lógico, vai nos trazer o seguinte: eu tenho lá duas premissas, duas ou mais premissas, né? Nessa questão ele trouxe lá duas premissas. A minha conclusão será outra condicional. Observe que todas as alternativas têm lá condicional. Então, como é que vai funcionar? Pela regra do encadeamento lógico, a segunda parte da primeira condicional, ela tem que ser idêntica à primeira parte da segunda condicional. Tenho duas condicionais. Então, eu tenho lá a primeira parte da condicional, a gente não vai modificar. Eu vou observar apenas a segunda parte dessa primeira condicional. Observei. Ela deve ser idêntica. Observe, ela tem que ser idêntica à primeira parte da segunda condicional. Se isso acontecer, eu posso utilizar a regra do encadeamento lógico, que consiste em você fazer uma anulação, entre aspas. Aqui eu posso eliminar elas e concluir o seguinte: a primeira parte da primeira vem para a primeira parte da minha conclusão, tá aqui, o SMD, posso concluir nesse formato. E a última parte aqui da segunda condicional, agora vem para a segunda parte da minha conclusão, o APN. O que é que eu vou procurar nas alternativas? Uma sentença que comece com condicional, afirmando lá que o sargento manteve a disciplina, que é a primeira parte aqui dessa condicional. O sargento manteve a disciplina e a última parte é o APN. O APN é aula prosseguiu normalmente. Então vamos procurar o sargento manteve a disciplina. Aqui na letra A, o sargento não manteve a disciplina. Na letra B, o sargento não manteve a disciplina. Na letra C e na letra D, ó, observa lá que eu estou
afirmando exatamente o sargento manteve a disciplina, está correto. No final, observe que eu tenho que afirmar, onde tem a negação, ó, não existe essa negação. Então, o correto seria afirmar, a aula prosseguiu normalmente. Então, resposta correta para essa questão, letra D. Mais uma questão da banca IBFC, questão número 2, que vai dizer o seguinte. Um argumento válido para, se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Então, eu tenho aqui uma condicional, já começo afirmando aqui que é um se então. Depois eu tenho lá, se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista. Também é outra condicional, eu tenho aqui o se então. Então, é um tipo de argumento onde eu tenho duas condicionais, eu vou utilizar a regra do encadeamento lógico e olha lá nas alternativas, todas elas é o se então. Então eu tenho que fazer aqui a representação, né? Vou representar aqui, se João estudou, vou colocar aqui JE, representando a primeira parte da condicional. A segunda parte, Paulo foi aprovado no concurso, então posso colocar assim, ó, Paulo foi aprovado no concurso, PAC. Se Paulo foi aprovado no concurso, é outra condicional, tá aqui outra condicional. Paulo foi aprovado no concurso. A última parte é Ana não é dentista, é a negação, ó. Ana, coloquei aqui o tio, Ana não é dentista. Botei o tio AD para representar. E olha o que aconteceu. Esse PAC da primeira condicional, a segunda parte da primeira condicional, é idêntica à primeira parte. Na questão anterior, só voltando aqui para vocês verificar, na questão anterior eu tinha a negação. Se eu tenho a negação, obrigatoriamente tem que ter a negação também na primeira parte da segunda. Se eu tenho aqui na segunda parte da primeira uma negação, eu tenho que ter também aqui na primeira parte dessa segunda condicional também a negação. Aqui ó, não tem a negação, foi as duas afirmação. Se eu tiver lá uma negação e uma afirmação, vamos imaginar que essa segunda parte aqui da primeira condicional dissesse lá, Paulo não foi aprovado no concurso, não teria como eu fazer aqui a regra do encadeamento lógico. Eu só posso fazer a regra do encadeamento lógico quando são idênticas. Lá na frente, nas questões mais à frente, vai ter essa situação. Então, eu posso utilizar uma das regras da equivalência do condicional para fazer o inverte nega, né, de condicional para condicional, mas deixa mais para frente. Agora vamos para cá, o que nos interessa. Então eu tenho aqui que essa proposição aqui, ela é idêntica, a segunda parte da primeira é idêntica à primeira parte da segunda, então eu posso concluir com certeza através da regra do encadeamento lógico que a minha alternativa, minha resposta correta também será uma condicional. De que forma? A primeira parte ela vem para cá, para o início, JE, e a segunda parte eu não mexo, está aqui com a negação, eu coloco lá o AD. Conclusão, se a primeira parte lá, que era João estuda, eu tenho que procurar nas alternativas aquela que afirma que João estuda. Está aqui, ó, João estudou, está correta essa primeira parte. Aqui, João não estudou, já vou eliminar. João não estudou, já vou eliminar. João estuda, está aqui, ó, João estudou, pode ser. E João não estudou, já vou eliminar. Então, pode ser a letra D e pode ser também a letra A. Na letra A, observa lá que ela afirmou, né? Então, Ana é dentista. Eu teria que ter na minha alternativa com a negação. Coloco aqui com a negação. Ana não é dentista. Encontramos aqui corretamente, perfeito, na letra D. Então, uma conclusão correta é afirmar se João estudou, então Ana não é dentista, de acordo com esse conjunto de premissas. Então, resposta correta para essa questão, letra D. Questão de número 3. Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba. Então, a questão agora da FGV, banca FGV, que ela vai te dar também duas condicionais. Ó. Tá aqui. Se biba é bala, então não é bola. Se biba não é bala, então é babalô. É correto concluir que, observe que eu tenho lá nas alternativas, todas elas formadas por condicionais. É um argumento lógico, né? Ou é lógica de argumentação, onde eu vou utilizar a regra do encadeamento lógico. Então vamos lá. Olha só, representando essas duas informações aqui através da lógica. Eu tenho lá duas condicionais, então posso representar nesse formato, tá aqui o símbolo do condicional. Se biba é bala, então vou chamar aqui, vou chamar só de bala, que a informação é do objeto de biba. Então vou chamar aqui só de BA, chamar aqui de BA, pronto, para representar como sendo bala. E não é bola, vou chamar aqui, ó, não BO. Não BO. Pronto.
Se biba é bala, então não é bola. Representei. Aí eu tenho outra condicional. Tenho aqui outra condicional, a segunda condicional, onde vai dizer, né? Biba não é bala. Tá aqui, a biba não é bala. Então eu vou representar a negação e bala eu representei como sendo BA. Tá aqui, a primeira informação. Primeiro ele afirmou, né? Biba é bala. E agora na segunda condicional ele já começa dizendo biba não é bala. Então é babalu. Então eu vou colocar aqui, ó, chamei BA como sendo bala, vou chamar colocar completo, babalu. Colocar aqui para não ficar só BA. Então vai ficar babalu. Pronto, tranquilo, tá aqui. Se biba é bala, então não é bola. Se biba não é bala, então é babalu. Então qual é a minha conclusão correta utilizando a regra do encadeamento lógico? Então observe o seguinte, eu só consigo fazer a regra do encadeamento lógico a partir do momento que eu tenho a segunda parte da primeira idêntica com a primeira parte da segunda. Observe que aqui não é bola e aqui não é bala. Então observe que não está idênticos, né, como aconteceu nas questões anteriores. Eu preciso colocar o não bala aqui para essa segunda parte da primeira condicional. Então eu tenho uma condicional, a primeira parte dela é bala, e eu posso utilizar através da regra de equivalência de condicional para condicional, aquela nossa regra do inverte e nega, que é a contrapositiva, onde eu transformo essa condicional em outra condicional. De que forma? Trazendo para essa condicional, ó. Fazendo aqui a regra de equivalência dessa primeira condicional. Onde eu tenho lá não BO, eu vou inverter e negar. Quando eu inverto ela, essa informação ela vem para o início. Aquilo que tiver com a negação, quando eu faço a inversão dela, utilizando a regra de equivalência, ela vira uma afirmação. Por isso que eu tiro, removo a negação, removo não. Então vai começar agora com se biba é bola. Onde tem lá o BA, que é bala, eu jogo lá para o final da condicional e ela vai com a negação, ó. Fica lá com a negação. E agora ficou lá como sendo não bala. Então a minha condicional, quando eu faço pela regra do inverte e nega, pela minha condicional, fica nesse formato. Se biba é bola, então biba não é bala. Agora ficou fácil porque agora eu tenho o final dessa primeira condicional composta agora da mesma forma que inicia a segunda condicional. Trazendo para cá essa informação, ó, eu vou trazer aqui para baixo, só repetir, não vou fazer nada. Só fiz inverte e nega na primeira. Aí fica aqui não BA, tá aqui a negação de BA. Tenho a condicional e eu tenho um babalu. Tá aqui, ó, babalu. Pronto. Conclusão, para eu chegar ao argumento correto, através da regra do encadeamento lógico. Essa informação aqui, que é a segunda parte da primeira, ela tem que ser idêntica à primeira parte da segunda. Então, eu posso remover, eu posso cancelar, e a minha conclusão válida será eu pegar a primeira parte aqui da primeira, começando com BO, e é outra condicional, só que agora eu vou terminar com babalu. Aqui, ó, babalu. Tenho que procurar lá uma alternativa onde afirme, né? Todas elas estão fazendo aqui a afirmação de biba, então se biba, observa que eu vou dizer que é BO. BO eu chamei de bola. Se biba é bola, tá lá, biba é bola, tá aqui, tá correto. Biba não é bola, essa aqui já tá errada, porque eu tenho que afirmar. Biba é bola, então pode ser a letra A, pode ser também a letra E. O final tem que ser babalu, ó, tá aqui. Se biba é bola, então é babalu. Resposta correta, letra A, tá aqui, letra A. E eu tenho aqui na letra E, ele negou, não é babalu. Observa que tem algumas alternativas aqui afirmando ou negando a informação de biba não é babalu. Poderia, através dessa condicional aqui, criar outra condicional. De que forma? Através da regra de equivalência do condicional, né? Através da regra do inverte e nega. Então, eu poderia fazer um inverte e nega nessa proposição aqui e verificar a respeito de babalu, ó, porque babalu está no início. Como é que ficaria se eu quisesse analisar essa condicional com babalu? Então, eu teria que negar, trazendo para cá, vou fazer a inverte e nega de babalu. Então, ficaria não babalu, não babalu, e a condicional colocando agora como sendo o não BO, não BO.
Essa condicional também estaria correta? Estaria correta se viesse, né? Desse formato. Se eu quero analisar lá Babalu, então não é a afirmação Babalu. Seria não é Babalu. Biba não é Babalu. Tá aqui na letra D. Só que a letra D está errada porque a última parte está afirmando aqui que é bola. O correto era dizer que não é bola. Não é bola. Se viesse, né? Se Biba não é Babalu, então não é bola, também estaria correto. Então por isso que essa questão só tem como resposta correta a letra A. Próxima questão também da banca FGV, questão número 4, dizia o seguinte: considere como verdadeira as sentenças, né? Se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense. Se Roberto não é vascaíno, então Sérgio é tricolor. E é correto concluir que, novamente, é um tipo de questão de argumentação lógica, onde eu teria que utilizar a regra do encadeamento lógico. Por quê? Porque eu tenho duas condicionais e as alternativas aqui é formada por condicionais. Então vamos lá, vamos montar aqui a estrutura. Tem uma primeira informação sendo uma condicional, tá aqui a minha setinha. Se Roberto é vascaíno, tá aqui, ó, Roberto vascaíno. Então Jair é botafoguense, JB, representando aqui como sendo Jair botafoguense. A segunda informação, a segunda condicional, eles lá, se Roberto não é vascaíno, tá aqui, ó, Roberto não é vascaíno, é a negação, toda vez que tiver a negação eu coloco o tio. Então, Sérgio é tricolor, tá aqui, ó, Sérgio tricolor. Qual das alternativas é a correta? Observa que para eu utilizar a regra do encadeamento lógico, eu preciso que a segunda parte da primeira seja idêntica à primeira parte da segunda. E está diferente, ó. Se está diferente, eu tenho que utilizar uma técnica para deixar elas iguais. E essa técnica que eu utilizo é a regra de equivalência, de condicional para condicional. Então, observa que eu vou fazer essa equivalência. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda, tanto faz. Vou pegar de baixo, ó. Se eu pegar de baixo, eu tenho aqui RV. Quando eu utilizo lá a negação de não RV, vai ficar exatamente RV. Então, dá para mim fazer o encadeamento através dessa proposição RV, que é Roberto é vascaíno. Então, trazendo para cá, vou fazer aqui, ó, inverte e nega dessa segunda proposição. Onde tem ST, eu jogo lá para o início, vem lá como sendo a negação, ST. Tenho lá a minha condicional, que é de condicional para condicional, de se então para se então. Onde já tem a negação, quando eu jogo lá para o final, ela vira uma afirmação, fica RV. Pronto. Agora observa que o RV ficou na segunda parte dessa minha proposição. Eu posso pegar essa proposição e colocar ela embaixo, ó. Ela é a primeira informação que o comando da questão nos trouxe, mas dentro da regra do encadeamento lógico eu posso fazer isso. Posso substituir a primeira sendo a segunda e a segunda sendo a primeira. Essa segunda informação eu deixei aqui na primeira, porque eu já vi que o RV ficou no final, ficou na segunda parte. E vou pegar aqui, ó, RV. Pegando a primeira agora, RV. Se RV, então JB. Por que eu fiz isso? Porque eu já estou verificando que RV, a segunda parte da primeira, é idêntica à primeira parte da segunda. Dá para fazer um encadeamento? Dá. Eu elimino esse RV, a minha conclusão exatamente vai ser não. ST, negação de ST, a condicional JB. Tá aqui JB. Vou lá nas alternativas, vou procurar essa estrutura, sabendo que ST é justamente dizendo que Sérgio não é tricolor. Então, vou procurar as alternativas que contenha Sérgio é tricolor para verificar se tem ou não a negação. Sérgio é tricolor, ó. Então aqui eu tenho que começar Sérgio não sendo tricolor. Então a letra A já eliminei. Sérgio não é tricolor, pode ser? Pode ser. Sérgio é tricolor, na letra C já eliminei, Jair não é botafoguense e Jair é botafoguense. As duas aqui estão afirmando Jair. Então, se eu quero verificar referente a Sérgio é tricolor, eu tenho que verificar a negação. Tá aqui, ó, Sérgio tricolor. Eu tenho aqui na letra A e letra C. Na letra B é Jair, ó. Na letra B eu analisei aqui como sendo Jair, não é botafoguense. As duas que fazem referência a Sérgio é tricolor deveria estar com a negação. Então, todas as duas, ó, a letra C e a letra A, elas estão incorretas. A letra B, letra D e a letra E faz referência a Jair. Eu tenho Jair aqui, começa com Jair, na letra B. Na letra D começa também com Jair e na letra C também começa com Jair. Então, observa, se não tem alternativa, tenha paciência um pouco, por quê?
Porque eu posso utilizar aquelas regras de inverte e nega, de condicional para condicional, para achar a resposta correta, a alternativa correta. Então, se não tinha de imediato a resposta, utiliza a regra de equivalência da condicional e volta a fazer a análise. Analisando aqui, ó, equivalência dessa proposição é de condicional para condicional. A segunda parte, que é o JB, vem para a primeira parte, só que eu vou inverter e vou negar, colocar a negação. Essa primeira parte ela vai lá para o final, só que agora ela tem a negação. Quando eu faço a negação dessa informação, que é Sérgio não é tricolor, quando ela vem para o final aqui, ela se torna uma afirmação. Sérgio é tricolor. Qual é a conclusão válida que eu vou chegar? Que o valor do JB, que eu estou analisando, Jair é botafoguense, ó, não é. Realmente eu tenho que procurar uma alternativa onde tenha lá Jair não é botafoguense. Na letra E, observa já que ele está afirmando, tem que estar com a negação. Na negação eu tenho na letra D e eu tenho também na letra B. Analisando a última parte tem que vir lá, Sérgio é tricolor. Então, Sérgio tricolor, observa que eu tenho exatamente na letra B. Na letra D eu tenho lá, Sérgio não é tricolor. Então, a estrutura correta, eu posso concluir a partir dessas duas condicionais. Se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor, conforme aplicamos aqui a regra do encadeamento lógico. Resposta correta para essa questão, letra B. Questão de número 5, vai dizer o seguinte: se chove, fica em casa, se fica em casa, vejo televisão, se vejo televisão, aborreço-me com as notícias. Podemos afirmar que... Observa também que eu tenho um conjunto de condicionais e nas alternativas aqui, ó, tem algumas que têm condicionais. Então, vamos ver como é que fica esse argumento. Eu tenho aqui, se chove, então é condicionais. Então, vou fazer aqui a representação através da lógica. Vou chamar aqui esse chove de C. Fica em casa, tá aqui, ó, vou colocar FC. Depois eu tenho outra condicional, se fica em casa, tá aqui, fica em casa, FC. Vejo televisão, vou chamar de VT. Tenho outra condicional, se vejo televisão, então aborreço-me com as notícias, tá aqui, ó, aborreço com as notícias, botar N. Aí ele pede lá, né? Pode-se afirmar que. Então agora eu tenho um conjunto de 3 condicionais. Como é que vai ficar meu argumento, minha conclusão? Também será uma condicional. Quando eu quero utilizar a regra do encadeamento lógico, a minha resposta que eu vou encontrar nas alternativas é outra condicional. Tá? Aqui é a minha condicional. Como é que vai funcionar? A segunda parte da primeira, ela tem que ser idêntica à primeira parte da segunda. A segunda parte da segunda, tá aqui da minha condicional, ela tem que ser idêntica à primeira parte da terceira. São iguais. Eu coloquei através da regra do encadeamento lógico, então por isso que eu consigo eliminar essas informações e trabalhar apenas aquilo que é correto. O valor do C na primeira parte da condicional e o AN na segunda parte da condicional. Qual é a minha alternativa válida? O C, eu disse lá se chove, ó. Então eu tenho que procurar uma alternativa que está afirmando chove. E no final é aborreço-me com as notícias, que eu chamei aqui de AN. Se chove, então aborreço-me com as notícias. Essa é a resposta correta. Vou lá, se chove. Aqui na letra A tem se vejo, aqui na letra B fica em casa, é necessário ficar em casa, se não me aborreço, se fica em casa. Então observa que não tem de forma correta, direta, se chove. Se não tem essa alternativa, que é a correta, você faz a utilização do inverte e nega, que é de condicional para condicional. É uma equivalência, aonde eu vou pegar a segunda parte da minha proposição dada, eu vou negar, invertir e eu tenho que negar, vai ficar não AN, e pega a primeira parte, jogo lá para a segunda, vai ficar não ser. Conclusão: se não me aborreço com as notícias, então não chove. Olha o que acontece aqui na letra D. A letra D eu quero analisar se não me aborreço com as notícias, então não chove. Eu peguei lá o valor da segunda parte da primeira conclusão que eu tirei, joguei para o início, formei outra conclusão de condicional, peguei a parte que chove, que é a primeira parte da minha primeira conclusão, e joguei lá para a segunda parte, negando. Através do inverte e nega, eu consigo concluir que tanto essa primeira conclusão como essa segunda conclusão ela é correta.
Então, resposta correta para essa questão, apenas alternativa letra D. Questão de número 6. Considere as seguintes afirmativas. Se é domingo, não trabalho. Se não é domingo, acordo cedo. Podes concluir logicamente que... Olha só, eu tenho aqui apenas o se, está faltando então. Tenho apenas o se, está faltando então. Todas as alternativas também é condicionais. É uma estrutura também de condicional para condicional. É a argumentação lógica, onde eu vou utilizar também a regra do encadeamento lógico. Então, trazendo para cá, eu tenho uma condicional. A primeira condicional dizia lá, se é domingo, então vou chamar aqui de D. Então, não trabalho, negação de T. Coloquei aqui. A segunda condicional, tá aqui a segunda condicional. Se não é domingo, acordo cedo, tá aqui, acordo cedo. Essa é a estrutura que o comando da questão nos trouxe. Então, eu posso observar já que a segunda parte aqui da primeira é diferente da primeira parte aqui. Toda vez que isso acontecer, você pode fazer um ajuste através das regras de equivalência. Posso pegar a primeira ou a segunda, tanto faz. Vou pegar aqui a primeira, vou fazer aqui o inverte e nega da primeira, fazendo aqui a contrapositiva, né, que é de condicional para condicional. Então, estou analisando aqui se é domingo, então não trabalho. Quando eu aplico o inverte e nega, é de condicional para condicional. Estou trazendo essa informação. A negação de T, quando eu inverto e nego ela, vai ser T. E a negação de D, quando eu faço o inverto e nego, vai ficar não D. Pronto. Agora já tinha essa primeira parte. A segunda parte não vou mexer, porque eu já estou vendo aqui que eu tenho não D. Então está aqui não D, tenho a minha condicional e eu tenho aqui o AC. Conclusão válida será outra condicional, está aqui a minha estrutura. Essa segunda parte da primeira é idêntica à primeira parte da segunda. Através da regra do encadeamento lógico, a minha conclusão válida é uma condicional no formato. Em que formato? Começo com T e termino com AC. Quem é T, né, no meu argumento? É trabalho. Então, vou afirmar. Se trabalho, então acordo cedo. Vou procurar lá nas alternativas. Se trabalho, então acordo cedo. Tem logo na alternativa correta a letra A. Se não houvesse essa estrutura, se trabalho, então acordo cedo, existiria outra possibilidade, que a gente já fez em questão anterior, em fazer o inverte e nega dessa minha conclusão. Utilizando aqui o inverte e nega, ficaria, né, a negação de AC, ficaria não AC, colocando aqui que é uma condicional, a negação de não AC, e também colocando lá o não T. É outra possibilidade de alternativa correta? É. Negação de AC é se não acordo cedo, então não trabalho. Procura lá, se não acordo cedo, ó, só tinha alternativa aqui, que poderia encaixar certinho, não acordo cedo, era a letra D. Mas aqui ele está afirmando trabalho. O correto seria não trabalho. Na letra B, acordo cedo. Então, só tem como resposta correta a letra A. Questão de número 7, também da banca FGV, que vai dizer o seguinte. Sabe-se que, se X é vermelho, então Y é verde. Se X não é vermelho, então Z não é azul. Se X é verde, então Z é azul. Logo deduz que. Olha só, deu um conjunto de premissas formadas por condicionais e agora ele quer para afirmar apenas uma parte dessa minha condicional, para saber se é verdadeiro ou se é falso. Aquilo que for verdadeiro é que é a resposta correta. Então vamos montar através da regra do encadeamento lógico. Vou representar aqui, eu tenho um conjunto de condicionais, tá aqui a primeira condicional, onde ele diz lá, X é vermelho, vou chamar de XV. Então, Y não é verde, ó. Negação de Y não é verde, Y verde. Tem outra condicional, qual é a outra condicional? X não é vermelho, tá aqui, a negação de XV. Então, Z não é azul, negação de Z azul, ZA. Tem outra condicional, tá aqui outra condicional, como é que vai ficar? X é verde, então aqui, ó. Y, né? Y é verde. Y é verde. Coloquei Y é verde, YV. E o Z é azul, ZA. Pronto. Então, essa é a estrutura. Toda vez que cair nesse formato, se você observar a primeira parte aqui não encaixa com a segunda parte da primeira, não encaixa com a primeira parte da segunda,
aqui a segunda parte da segunda não encaixa com a primeira parte da primeira, você vai ter que utilizar as regras de inverte e nega, que é as regras de equivalência do condicional, da contrapositiva. Então, como é que vai funcionar? Então, observe que eu tenho aqui, ó, o xv, se eu inverter essa proposição, fazendo aqui através da equivalência, vai ficar exatamente igual aqui à primeira parte da segunda. E se você observar, se eu fizer também o inverte nega dessa terceira, onde tem não ZA, vai ficar exatamente como não ZA. Então, a conclusão para essa questão, você deveria fazer inverte nega na primeira, inverte nega na segunda. Tá aqui, inverte nega na primeira, inverte nega na segunda. Essa do meio, essa segunda condicional, não mexia. Vou deixar ela aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então, fazendo logo essa primeira parte, né? A primeira condicional. Trazendo para cá a primeira condicional, invertendo e negando. Onde eu tenho lá não YV, quando eu utilizo lá através da regra de equivalência da condicional, não YV vai ficar YV. Tiro a negação. Aquilo que não tem negação, XV, quando eu passo para lá eu coloco, vai ficar não XV. A do meio no mexo, tá aqui a negação de XV, vai ser uma condicional com a negação de ZA, tá aqui a ZA. A outra que eu vou fazer o inverte nega é ZA, eu vou jogar lá para o início, o ZA, tá aqui. Quando eu faço lá a negação de ZA, fica não ZA, não ZA. E quando eu jogo lá para o outro lado YV, fica não YV. Conclusão válida para esse argumento também será uma condicional, tá aqui, ó, através da regra do encadeamento lógico. Vai ficar em que formato? O valor de não XV é idêntico a esse valor aqui, ó, não XV. Não ZA, ele é idêntico a a primeira parte da terceira condicional. Eu posso eliminar aqui, cancelar, e eu tenho como um argumento válido para essa estrutura YV, tá aqui é YV, colocando aqui YV, não YV, não YV. Se eu estou trabalhando com condicionais, se eu estou trabalhando aqui com a estrutura de condicionais, eu quero deduzir logicamente qual é os dois itens aqui que é verdade. Isso aqui é uma condicional. A condicional, quando eu estou trabalhando com um argumento, ela precisa ser verdadeiro. Então, observa o seguinte, nessa minha estrutura, para ser verdadeiro uma condicional, a primeira parte não pode ser verdadeiro, porque se a primeira for verdadeira, a sua negação de YV será falso. E quando eu tenho a primeira como sendo verdadeira e a segunda como sendo falsa, vai ficar a nossa regra que dá como resultado falso, que é a condicional sendo falso. Vou fazer faxina. Eu não quero essa estrutura. Eu quero que essa primeira parte aqui seja falso. Então, essa primeira parte aqui, ó, trazendo para cá para ficar melhor. YV, eu tenho lá uma condicional, negação de YV. Tá aqui, YV. Eu quero que esse resultado dê verdadeiro. Então, se eu quero que seja verdadeiro, YV tem que ser falso. Ó. A negação de YV, que é a segunda parte dessa condicional, ela vai ser verdadeira. Quando eu tenho essa estrutura de condicional, observe que ela vai ser verdadeira. Se eu inverter aqui, começando com V, o resultado vai ser vou fazer faxina. Então, observa que eu quero aquilo que é verdade. O que é que vai ser verdade? Não YV. E YV eu estava trabalhando como sendo Y é verde. Então, a resposta correta para essa questão, eu tenho que procurar aquela que vai dizer, afirmar onde Y não é verde. E Y não é verde, resposta correta está na alternativa letra D. Resposta correta, letra D. Questão número 8. Considere como verdadeiras sentenças a seguir. Questão bem parecida com a questão anterior. A gente já vai montar a estrutura dela e vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho aqui condicionais, ela pede aqui, ó, tem que ser obrigatoriamente que, para saber qual é a informação verdadeira. Então, eu tenho 3 condicionais. Então, a primeira parte aqui, observa que eu vou já simbolizar. Se André não é americano, então vou dizer lá, André não é americano. Tá aqui a e a sua negação. Bruno é francês, então vou afirmar aqui ó, que Bruno é francês. Ok. Tem outra condicional. Qual é a outra condicional? Se André é americano, tá aqui ó, a afirmação. A. Carlo não é inglês. Tá aqui a negação. Carlo, inglês. Colocar CI. Perfeito. E eu tenho a última condicional que ela nos trouxe se Bruno não é francês. Negação ó, de Bruno não é francês.
Então, Carlos é inglês, ó. Carlos é inglês. Carlos é inglês. Então, observe que deu o mesmo formato da questão anterior. Eu tenho essa do meio, tenho aqui o valor de AA, em cima tem não AA. Se eu fizer um inverte e nega dessa primeira proposição, ela vira AA, vai para aqui para AA. Já consigo encaixar ela através da regra do encadeamento lógico com essa do meio. E quando eu faço o inverte e nega dessa terceira, observe que aqui está não CC. Quando eu jogo ela lá para o outro lado através da regra do inverte e nega, ela vai ficar não CC. Então, conclusão, eu vou mexer através da regra de equivalência na primeira e vou mexer também na regra na terceira, né? Através da regra de equivalência também de condicional para condicional. Então, vamos ver como é que fica essa estrutura. Eu tenho aqui, ó, é de condicional para condicional a primeira, vou mexer nela, através da regra de equivalência, condicional para condicional. BF está lá no final, eu trago aqui para o início, então vai ficar não BF. Não AA, quando eu inverto ele e faço a negação, ela vira AA. A do meio, eu não mexo nada, tá aqui eu não vou mexer em nada, tenho lá AA, e eu tenho lá negação de CI. Coloquei aqui negação de CI. A terceira eu vou utilizar a regra do inverte e nega. Então é de condicional para condicional. Eu tenho aqui o CI, joguei lá para o início, então fica lá não CI. Tenho lá não BF, quando eu jogo lá para o final fica BF. Pronto. Qual é a conclusão válida para essa estrutura? Vamos procurar aqui a conclusão válida para essa estrutura. Também será outra condicional, O AA da primeira proposição é idêntico aqui à primeira parte da segunda proposição. Não CI, a segunda parte da segunda proposição é idêntica à primeira parte da terceira. Então, eu consigo, através da regra do encadeamento lógico, anular essas informações. Minha conclusão válida para essa questão, para esse argumento é não BF, está aqui a negação de BF. Da mesma forma, como eu quero saber qual das duas é verdadeira, é uma condicional. Se é condicional, não pode iniciar como sendo verdadeira. Eu tenho aqui a negação de BF verdadeira, BF vai ser falso. Então, eu não quero essa estrutura, eu quero começar com falso. Se eu começo com falso na minha condicional, terminando aqui com verdadeira, o resultado vai ser verdadeira, o que eu queria encontrar. Qual é a minha proposição verdadeira? É aquela que vai trabalhar como sendo BF. Quem é BF? BF está aqui, na primeira parte. Ó. BF eu estou trabalhando como sendo Bruno é francês. Então, Bruno é francês é aquela que eu vou encontrar na alternativa correta na letra A. Bruno é francês. Resposta correta, letra A. Questão número 9. Banca FGV aplicada ao órgão IBGE, né? IBGE 2016. Então, tem lá também, sobre os três amigos Marcos, Renato e Valdo. Sabe-se que, novamente, três condicionais e eu tenho aqui para deduzir logicamente. Então, a FGV costuma cobrar nesse formato, né? Onde eu tenho uma estrutura de três condicionais e vou achar aquela que dá como resposta correta. Tenho aqui, primeira informação, Valdo é flamenguista. Tá aqui, é Valdo flamenguista, representei. Marcos não é tricolor. Tá aqui, negação de Marcos, tricolor, MT. Tem outra condicional, a segunda, vai falar de Renato. Renato não é vascaíno. Negação de Renato, vascaíno. Marcos é tricolor. Tá aqui, é Marcos tricolor. Perfeito. A outra, o terceiro item aí que ele te deu, foi exatamente afirmar que Renato é vascaíno. Então tá aqui, é Renato vascaíno. Valdo não é flamenguista. Tá aqui, é Valdo, negação de Valdo, não é flamenguista. Perfeito. Então, observa agora que eu tenho uma estrutura com três condicionais. E eu tenho que verificar que essa segunda parte da primeira tem que ser idêntica à primeira parte aqui da segunda. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, já observando que essa primeira parte aqui de WF, fazendo a condicional por não MT, eu posso jogar agora a do meio. Ó. Eu vou jogar aqui na segunda proposição, na segunda condicional, o segundo item. Se eu jogar lá MT lá para frente, fazendo a regra do inverte e nega, vai ficar não MT e vai dar exatamente com a segunda parte da primeira. E o não RV, quando eu inverter ela vai ficar exatamente idêntica à primeira parte da terceira. Então, pode só fazer aqui para chegar à resposta correta, inverter a do meio. Ó. Fazer aqui a regra do inverte e nega só na do meio.
para encaixar diretamente a regra do encadeamento lógico. Então vou fazer aqui, ó. Primeira parte não vou mexer, primeiro item, né? Não vou mexer. Tenho lá WF, tenho lá condicional como sendo o valor do não MT, tá aqui, não MT, perfeito, coloquei aqui. E agora eu vou utilizar o inverte nega. MT, ele está afirmando, quando eu faço o inverte nega, ele vai lá para o outro lado agora, colocando a negação, então vai ficar não MT. Não RV, quando eu faço o inverte nega, ele vem para cá como sendo RV. E a terceira, não faço nada com ela, não mexo com ela, porque eu já tenho aqui RV. E no final eu tenho não WF. Por que eu deixei nesse formato? Porque eu já estou visualizando que a segunda parte da primeira é idêntica à primeira parte da segunda. A segunda parte da segunda é idêntica à primeira parte da terceira. Através da regra do encadeamento lógico, eu posso eliminar essas informações e trabalhar só com a conclusão final. Tá aqui que é uma condicional. De que forma? WF, WF, não WF. E eu quero que essa condicional seja verdadeira. Se eu quero que essa condicional seja verdadeira, como a gente já viu, a primeira parte tem que ser falso e a segunda parte aqui tem que ser verdadeira. Conclusão correta, posso deduzir corretamente que meu W não é flamenguista, W é Valdo. Valdo não é flamenguista, eu vou procurar na resposta correta a letra D. A alternativa letra D diz lá exatamente isso. Valdo não é flamenguista. Onde tem aqui, ó, Valdo é flamenguista, é falso. Está na resposta letra C. Mas eu quero deduzir corretamente. Para eu deduzir corretamente, eu preciso, através da operação com conectivo condicional, saber que para dar verdadeiro, inclusive eu tinha colocado aqui como F, aqui é para dar verdadeiro. Para dar verdadeiro, eu preciso, né, que a primeira parte seja verdadeira e a primeira parte seja falsa e a segunda parte seja verdadeira para dar o resultado verdadeiro. Da forma como eu coloquei aqui falso, seria primeira parte verdadeira e a segunda parte falso. Aquela regra, vou fazer faxina. Mas quando eu quero deduzir corretamente, através da regra do encadeamento lógico, eu preciso colocar aqui como sendo verdadeiro. Para ser verdadeiro, primeira parte tem que ser F. Se WF é F, a sua negação, que é a segunda parte da condicional, tem que ser verdadeiro. Então, por isso que a segunda parte aqui da resposta correta, Valdo não é flamenguista. Questão de número 10. Questão de número 10 vai dizer o seguinte: se não leio, não compreendo. Se jogo, não leio. Se não desisto, compreendo. Se é feriado, não desisto. Então, observa, eu tenho um conjunto de condicionais. Coloquei essa questão colocando agora mais de duas, né? A gente viu questões com duas condicionais, com três condicionais, e agora a gente vai encerrar as questões colocando o conjunto de proposições com quatro operações aí com os condicionais, né? Quatro premissas sendo condicionais. Vou colocar essa informação aqui, vou fazer passo a passo e a gente vai analisar alternativa por alternativa. Deixar aqui bem comentado esse tipo de questão. Então eu tenho lá, se não leio, então é uma condicional, vou trazer para cá, colocando aqui, ó, é uma condicional, vou chamar de L. Não leio, é a negação, né? Não leio, coloquei lá, não L. Não compreendo, então vou chamar lá de não sei. Então a primeira parte eu representei como sendo não L e a segunda parte não compreendo. A segunda parte, que é a segunda condicional, se jogo, não leio. Tá aqui, ó, afirmou, vou chamar de J, não leio, negação de L. Perfeito. A terceira condicional, tá aqui a terceira condicional, se não desisto, então não dê, tá aqui, não desisto. Compreendo, tá aqui, compreendo, perfeito. Se é feriado, tem aqui, se é feriado, colocar aqui, se é feriado, estou afirmando, chamar de F, não desisto, não dê, pronto, coloquei aqui, não dê. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaixar através da regra do encadeamento lógico, de que forma? Essa segunda parte da primeira, ela tem que encaixar exatamente com a primeira parte da segunda. Essa segunda parte da segunda tem que encaixar exatamente a mesma informação com a primeira parte da terceira. E essa segunda parte da terceira ela tem que encaixar exatamente com a primeira parte aqui da quarta premissa que foi dada aqui no comando da questão.
Então, olha só, eu vou fazer uma condicional só. Então, esse tipo de questão eu vou evoluir, eu vou colocar todas as informações aqui numa condicional só, eu posso encaixar. Se você ver, se você observar, eu tenho aqui não L, e aqui eu tenho não L, aqui eu tenho não C, aqui eu tenho C, aqui eu tenho não D e aqui eu tenho não D. Então, eu tenho aqui J e eu tenho F. É as duas informações aqui que não tem um pazinho para fazer o encadeamento lógico. Então, eu posso começar com qualquer uma das duas. Posso começar com o valor de J ou o valor de F. Qualquer uma das duas aqui vai dar correto. Então, para eu fazer isso, eu vou precisar de encaixar as informações que eu tenho lá de cada premissa inicial. Eu vou começar com F. Ó. Vou começar aqui, vou fazer apenas uma condicional, começando com F. Então, vou começar aqui com F. Ó. Trazendo para cá. Então, a minha conclusão válida, trazendo, vou até mudar de cor, mudar aqui de cor para não misturar, vou separar. Vou colocar aqui duas conclusões válidas. Tá aqui, ó, a conclusão válida. Então, eu vou começar com F. Poderia ser com J. Então, eu vou começar aqui com F. Comecei com F, porque eu comecei com F? Porque na segunda parte dessa informação do F, eu tenho não D. Você vai perguntar assim, tem alguma proposição que dá para encaixar fazendo o encadeamento lógico como sendo não D? Tenho. Essa terceira informação tem o não D. Então, eu posso seguir, ó. Eu tenho aqui começando com não D, eu esqueço essa parte do F, vou criar outra condicional, tá aqui outra condicional, e agora vou encaixar o C. Então, essa primeira proposição que eu coloquei lá de condicional é exatamente a quarta, ó. F, se então não D. Essa do meio, essa terceira, né? A terceira aqui que eu fiz, não D, se então C, foi exatamente essa parte. Posso observar agora o seguinte, ó, que eu tenho aqui não C, só que eu quero fazer um encadeamento com C. Então, eu preciso, através da regra do encadeamento lógico, fazer o inverte e nega dessa proposição. Ó. Vou fazer o inverte e nega dessa proposição, porque aqui tem não C. Para encaixar, só encaixa se for C. Então, eu já pego, através da regra do encadeamento lógico, a equivalência dessa informação inicial. Jogo o valor do C lá para o outro lado, onde eu tenho lá não C, vira C. A segunda parte aqui, onde tem não L, vai lá para a outra parte e vira L. Agora, essa primeira informação ficou lá C, C então L. Comecei com C, ó, tá aqui, comecei com C, então é uma condicional, eu vou terminar com quem? Vou terminar com L. Pronto, terminei aqui com L. Beleza, tranquilo. Só que a última informação que falta para mim, já comecei pela de baixo, depois coloquei a terceira, depois coloquei aqui a primeira. Falta essa do meio, né? A segunda aqui, informação. Eu tenho também a não L. Eu tenho que encaixar como sendo L. Dá para fazer essa equivalência? Também dá. Através da regra do inverte e nega, eu vou transformar onde eu tenho não L em L. Então, vou pegar aqui outra condicional, vou jogar esse não L lá para o início, ela vira L, e aqui ó, eu trago como sendo não J, coloquei aqui. Então agora eu tenho L, é uma condicional que vai de L para quem? Para não J, coloquei aqui, não J. Essa é uma possível resposta para esses itens, ó, esses itens. Aí eu vou analisar. Se eu começo lá com jogo, ó, você vai olhar lá, se jogo, você vê na letra A, observa lá, se jogo. A última informação é não jogo. Então, não jogo, depois do não jogo, não tem mais ninguém para fazer análise com ele. Então, referente aqui, jogo, não analiso. Não jogo, ó, eu tenho aqui não jogo, não tem ninguém começando aqui, dando um andamento como sendo não jogo. Então, não pode ser nem A, nem pode ser B. Eu estou jogando aqui, né? O valor de jogo. Ainda estou analisando nesse formato aqui, de forma direta. Já na letra C, se é feriado, ó, F é feriado, como a gente tinha colocado aqui, F é feriado. Pode acontecer de ser feriado, se eu não D, se eu C, se eu L, se eu não J. Então é feriado, ó, ele colocou lá como sendo não leio. Se eu estou analisando feriado, o correto seria que leio. Não tem a negação. Então, está errado aqui a letra C. Estou analisando como sendo feriado. Então, isso aqui já está errado. Já observo. Se eu quero feriado, poderia ser o não D. O não D, onde eu estou analisando, é não desisto. Estaria correto. Se é feriado, não desisto. Se é feriado, o C que eu tinha colocado, né, que é compreendo. Se é feriado, então compreendo. Se é feriado, ó, leio. Correto seria leio. Ele colocou aqui como sendo não leio. Se não é feriado, aqui eu não tenho informação de não é feriado, então eu não vou analisar esse item agora. E se é feriado, estou analisando aqui se é feriado. Se é feriado, tá aqui o J, não J. Não J a gente disse lá que era
J é jogo, né? Tá aqui o jogo, ó. Não J é jogo. Então, se é feriado, jogo. Ele disse aqui que não jogo. Então, se eu quero analisar se é feriado, o correto seria colocar não jogo. Ele colocou aqui, ó, ele colocou jogo, né? O correto seria não jogo. Professor, mas está faltando analisar agora, começando com se jogo, se não jogo e se não é feriado. Então, vamos fazer a regra do inverte e nega dessa proposição condicional composta. Essa conclusão que eu achei foi uma condicional composta, onde eu vou utilizar a regra do inverte e nega, onde está aqui a última parte, ela vem para o início, vou simplesmente fazer a negação. Ó. Onde tem negação, quando eu faço o inverte e nega, é de condicional para condicional, ela vira afirmação. Onde tem não J, quando eu faço o inverte e nega, ela se torna J. Vou continuar como sendo condicional e vou pegando agora o L, eu vou inverter, ele vira não L. O valor de C, ó, inverti, era C, ficou não C. É outra condicional, onde eu tenho lá não D, ele vira se tornando o D. E a última condicional, que era a primeira nessa minha conclusão, vai ficar não F. Então agora eu tenho essa possibilidade também para analisar nas alternativas. Ó. É começando como sendo jogo. Tá aqui na letra A, se jogo, aí eu vou olhar lá para o final. Não é feriado. Tá aqui, ó, não F. Se jogo, se começa afirmando se jogo, eu posso ter lá o não leio, está correto. Se jogo, não compreendo, que é o C. Se jogo, o D, que é não é desisto. Se jogo, desisto. E se jogo, não é feriado. Então, observe que na letra A tem exatamente essa estrutura. Se jogo, não é feriado. A resposta correta é a letra A. A letra B está lá, não jogo. Não jogo a gente já tinha verificado, né? Não jogo é a informação aqui da primeira, né? Não jogo também estava errado, porque eu estou trabalhando aqui, ó, em frente de não jogo, não tem nenhuma condicional, por isso está errado. E não é feriado. Não é feriado também, ó. Da mesma forma que analisamos não jogo, não é feriado, não tem ninguém depois dela de condicional, formando condicional, por isso que eu não posso analisar também a letra D. Está errado também a letra D. Então, só tem como resposta correta para essa questão letra A. Última questão dessa lista, envolvendo aí lógica de argumentação, utilizando a regra do encadeamento lógico, vai dizer o seguinte: considere que as sentenças abaixo são verdadeiras. Se a temperatura está abaixo de 5 graus, há nevoeiro. Se há nevoeiro, os aviões não decolam. Então, também eu tenho duas condicionais, eu quero analisar nas alternativas aquela que é correta, argumento válido, né? Ou uma sentença verdadeira, ou uma informação verdadeira nas alternativas. Então, vou analisar aqui. É encadeamento lógico? É. Tenho aqui duas condicionais, nesse formato. Ó. Vou trazer aqui para cima. Eu tenho essa primeira condicional, onde vai tratar lá se a temperatura está abaixo. Tá aqui, temperatura está abaixo, colocar TB, está dizendo lá que a temperatura está abaixo de 5 graus Celsius. A nevoeiro, colocar aqui A nevoeiro, HV. A segunda condicional, ela te deu lá, se há nevoeiro, tá aqui, ó, se há nevoeiro, os aviões não decolam, tá aqui, ó, os aviões não decolam. Pronto, essa é a estrutura que o comando da questão nos trouxe, né? Te deu esse formato e agora eu tenho que analisar a alternativa correta. Dá para fazer aqui o encadeamento lógico perfeito? Dá. Tá aqui o HN e tá aqui o HN. Então, eu vou fazer diferente agora para a gente ver como é que fica essa estrutura de acordo com a questão de número 10. Eu posso fazer uma condicional composta. Eu tenho aqui o valor TB, trazendo para cá o TB. Eu tenho lá a condicional HN. A segunda condicional é HN. Então, eu vou pegar essa HN e fazer uma condicional só. Eu posso concluir aqui também sendo o não AD. Se você observar, peguei o HN e transformei. Então, eu tenho duas condicionais, TBHN e tenho HN não AD. Essa é a possibilidade para analisar dentro das minhas alternativas. Mas eu tenho outra que é exatamente através do inverte e nega. Vai ficar de que forma? É de condicional para condicional. A negação de AD, quando vem para cá, vai ficar AD, tá aqui. Os aviões decolam. Eu tenho aqui o HN, né, que é a nevoeiro. Então, vai ficar não há nevoeiro.
E por fim, eu trabalho aqui com a negação de TB. Se a temperatura está abaixo, a negação de temperatura está abaixo, está aqui. Vai ser alta, ou alta, né? Ou acima ou igual, como ele vai trabalhar aí nas questões. Então, eu posso analisar nesses dois formatos as alternativas. Então, vamos analisar as alternativas. Olha só na letra A. Se não há nevoeiro, tá aqui, ó, se não há nevoeiro. Então, a conclusão válida para não há nevoeiro seria o quê? A temperatura não está baixa. Tá aqui, ó. Não tem como correto aqui você colocar não há nevoeiro, os aviões decolam. Não tem como. Então, o correto para essa questão, quando eu estou analisando não há nevoeiro, depois não há nevoeiro, só poderia dizer que as temperaturas não estão abaixo de 5 graus Celsius. Então, a letra A já elimino. Perfeito. Na letra B, olha só na letra B. Se não há nevoeiro, então não há nevoeiro, essa de baixo, estou analisando. A temperatura está igual ou acima de 5 graus. Foi justamente o que trouxe aqui, ó. A temperatura não está abaixo. Eu neguei essa informação inicial. Quando eu faço a negação da temperatura está abaixo de 5 graus Celsius, dá exatamente isso, né? A temperatura está igual ou acima de 5 graus Celsius, é o que estamos analisando. Analisamos essa estrutura com a negação e no final também tem que ter a negação. Colocou aqui, se não há nevoeiro, a temperatura está igual ou acima de 5 graus Celsius, que é a negação de abaixo de 5 graus Celsius. Resposta correta, letra B. Na letra C, analisando agora, se os aviões não decolam, tá aqui, ó, os aviões não decolam. Então, se os aviões não decolam, não tem ninguém na frente dele. Então, não tem como analisar nenhum argumento, os aviões não decolam. Eu posso analisar os aviões decolam, mas os aviões não decolam, não consigo fazer essa análise através do argumento que foi dado. Então, essa resposta aqui na letra C está errada. Se há nevoeiro, tá aqui, se há nevoeiro. Se há nevoeiro, ele quer essa possibilidade aqui, a de cima. Se há nevoeiro, a conclusão seria o quê? Não há temperatura abaixo. Ele diz lá, a temperatura está baixa. Ó. A temperatura está baixa, não, teria que ter a negação. Então, essa letra D também está errada. Na letra A, na letra E, né? Letra E. Se a temperatura está igual ou acima, né? Aqui é a negação. Ó. Observa que é a negação daquela informação que ele te deu aqui abaixo. Então, temperatura baixa eu conseguiria analisar. Poderia ser a nevoeiro ou a temperatura, os aviões aqui não decolam, né? Mas como ele começou lá dizendo que a temperatura está igual ou acima de 5 graus Celsius, que é a negação da temperatura está abaixo, não tem ninguém para fazer condicional. Por isso que essa letra E também não consigo fazer uma conclusão válida para essa alternativa. Então, só tem como resposta correta para essa questão, letra B. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos a resolução de 11 questões envolvendo lógica de argumentação, utilizando a regra do encadeamento lógico. Se você gostou do vídeo, comenta, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de raciocínio lógico. Bons estudos e até o próximo vídeo.